Que a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Pegue a sua Bíblia e abra comigo na carta aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 19, verso 20. Aleluia. Todo mundo achou, amém? Capítulo 3, verso 19, diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Repita comigo, diga: pela lei vem o conhecimento do pecado. Diga de novo: pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre lei e graça. Na verdade, eu tenho um desejo no coração muito grande, assim, se eu pudesse pregar só palavra, para no final fazer um apelo aqui, para a gente fazer o reteté de Deus aqui, era uma beleza. Semana passada eu fiquei inquietado, né? E eu falei: Deus, eu quero uma igreja mais avivada, eu quero um estudo mais avivado, um povo mais, não animado, avivado. Avivamento é despertamento espiritual. E eu falei assim: nós vamos fazer um culto e nós vamos fazer uma unção do Espírito Santo. Mas essa semana, querido, eu estava orando a Deus, Deus me mostrou que não tem como o Espírito Santo agir na vida de uma pessoa que não entende a graça de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque às vezes a gente fica assim inquieto diante de algumas situações, que a gente vê as pessoas vindo à igreja, elas vêm, mas não permanecem, elas vêm, ficam um tempo e saem, ou vêm fazer uma visita e não voltam. A gente fala: Deus, que desafio, o que está faltando? A gente não está conseguindo consolidar essas pessoas, né? Qual é o problema? Existem duas questões aí. A primeira questão é: o problema é que a gente não se preocupa com as pessoas que vêm na igreja, ou às vezes até você convida alguém, ele vem na igreja, mas você não assume o compromisso de cuidar dessa pessoa. Às vezes a pessoa vem, convida alguém, ela vem para a igreja, fala: aqui, pastor, trouxe essa pessoa aqui, um amigo meu, convidei ele para vir na igreja, toma, cuida dessa pessoa agora. É impossível para um pastor cuidar de 100 pessoas, né, que estão numa igreja. Então, quando você convida alguém, quando um amigo seu vem, há uma responsabilidade da sua parte de cuidar dessa pessoa, como se ele fosse o quê? Um filho seu. Que na verdade é isso que a Bíblia ensina. Aquela pessoa agora se tornou um filho espiritual. Mas esse não é o maior problema. O maior problema hoje, nas igrejas em geral, que eu vejo, é que a gente está tentando consolidar uma pessoa que não nasceu de novo. Por isso que ela não fica na igreja. Ela não passou pela experiência do novo nascimento. Ela não experimentou uma verdadeira conversão na vida dela. A conversão, ela vem através de um genuíno arrependimento. E o genuíno arrependimento vem através do conhecimento do que é o pecado. Então, o que as igrejas hoje pregam? A graça de Deus. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje?
tempo da graça. É isso que as igrejas estão pregando, é isso que nós estamos pregando para as pessoas. A graça de Deus. Só que Paulo fala nesse texto que nós lemos aqui, que é pela lei, não é pela graça, é pela lei que vem o conhecimento do quê? Do pecado. Então, se eu só pregar a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, as pessoas entram na igreja, elas ouvem a respeito da graça, e é muito bom, irmãos, ouvir a respeito da graça, porque a graça só fala de coisa boa. Só que ela não me mostra o pecado que está diante de mim, que eu preciso ser confrontado por ele e deixar, abandonar esse pecado. Porque aí sim eu vou desfrutar do que é a graça de Deus e dos benefícios que a graça de Deus tem para a minha vida. Vocês estão entendendo? Qual era o evangelho que era pregado nos tempos dos apóstolos de Jesus, depois que Jesus partiu e os apóstolos começaram a pregar o evangelho? O evangelho do quê? Da salvação. Mas eles não apenas diziam assim, ó, o tempo da salvação chegou, agora você vai ter sua bênção na sua vida. Não, eles pregavam arrependimento para as pessoas. As pessoas tinham que entender isso. Antes de mostrar para as pessoas, né, que eles eram pecadores, estavam perdidas, que era esse era o sentido da mensagem deles. Eles tinham que mostrar, olha, você vai ter que prestar conta para Deus da sua vida. Você precisa entender isso. Então, antes deles pregar a graça, eles vinham e pregavam para as pessoas que eles todos tinham que prestar conta. Um dia, todos nós vamos ter que prestar conta para Deus da nossa vida, do que nós estamos fazendo nessa terra aqui. Vocês estão entendendo? É verdade que depois que você aceita o Senhor Jesus, você está vivendo o tempo da graça. É uma vida abundante, é uma vida de bênçãos, de saúde, prosperidade. Tudo isso a Bíblia ensina para nós, né? Mas a gente precisa ter essa experiência dessa conversão. Reconhecer primeiro que a gente é pecador, que a gente precisa se arrepender. E aí então, depois que você reconhece que você é pecador, que você precisa se arrepender, aí a paz do Senhor entra em você. Aí a vida plena e abundante de Jesus vem sobre você. Porque tem muita gente que está recebendo, porque pela fé, você recebe mesmo. Você pode até estar no pecado, mas se você tem fé, você recebe a graça. Porque é de graça. A palavra graça diz que é um favor que você não merece receber. Às vezes as pessoas entram em crise e falam assim, puxa vida, eu estou na igreja, estou fazendo tudo certinho, não estou recebendo nada. Aquele lá que está no mundo, está bebendo, está fazendo tanta coisa errada, está sendo abençoado. Tá, porque é pela graça. Não é pelos seus méritos. Você não agrada a Deus tendo justiça própria. Tem pessoas que eu conheço na cidade de Assis que não são convertidos, mas entenderam o princípio do dízimo, entregam dízimo nas igrejas evangélicas, que são prósperos, são abençoados, mas não são convertidos. Olha que coisa louca. Mas a bênção da prosperidade está sobre eles porque eles entenderam um princípio, estão praticando um princípio. Por quê? Porque eles entenderam, bom, pastor, então não preciso me converter para ser abençoado. Calma lá, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Amém? Então vamos lá. Na verdade, isso aqui, queridos, eu estava orando a Deus e Deus colocou na minha mão um livro que eu comecei a estudar. Dei graça. E ele chamou muito a minha atenção, por quê? Porque eu tenho 16 anos de convertido. Há 6 anos eu sou pastor. E algumas coisas aqui eu mesmo não entendi, fui entender agora. E eu entendi, Deus me deu a revelação por que as igrejas estão do jeito que estão. Como eu costumo falar, como uma rodoviária, é o povo chegando e saindo e não permanece firme. É um povo sem compromisso e sem aliança com Deus. Por que está acontecendo isso? Nós vamos entender nessa palavra aqui. Lá em 1 Coríntios 1,18, Paulo fala assim, que a mensagem da cruz para alguns é loucura, para outros é tolice. E para outras pessoas, você vai falar a palavra para algumas pessoas, eles se sentem ofendidos quando você fala para eles. Mas espera aí, você chega com uma pessoa que está angustiada, que está deprimida, você chega para ele e fala assim, ô Adriano, você está desse jeito, mas eu quero te dizer algo. Se você vier para Jesus, ele vai preencher a sua vida de paz, de alegria. Eu chego para outro que está no vício das drogas, da bebida, chego para ele e falo assim, vem para Jesus que você vai ser liberto. Essas pessoas não vão falar para mim, isso é loucura, cara. Você é tolo de falar isso aí para mim. Você está me ofendendo falando isso. Eles não vão falar isso para mim.
Vão falar ou não? Não, ninguém vai falar. Então por que Paulo fala que a mensagem da cruz para alguns é tolice, para outros é ofensa e para outros é loucura? Por que ele fala isso então? Porque você vai chegar para o Adriano, chega para o Adriano e fala: Adriano, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque você é um pecador. E você precisa prestar conta da sua vida um dia para Jesus, porque o juízo de Deus um dia vai vir sobre a sua vida. Você precisa entregar sua vida para Jesus, para Ele perdoar os seus pecados. Aí ele vai chegar em mim e falar assim: negócio assim, eu sou um cara bom, você te chamando de pecador? Pecador é esses caras aí que matam, que roubam, assassino. Eu não. Eu fui criado pelo meu pai, para minha mãe, eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo, eu sou um cara bom. Eles também falam para mim que eu sou pecador, eu não preciso de nada disso não. Você vai falar para ele assim: ó, Jesus morreu por você, eu não estou nem aí, filho. Ele morreu porque ele quis, eu não mandei ele morrer por mim. Aí os caras começam a questionar você, porque o cara é bom, ele é bom, entendeu? Ele acha que a justiça própria dele vai salvar ele. Ele não precisa entregar a vida dele para Jesus, ele não precisa procurar salvação, porque ele acha que o comportamento dele é um comportamento que leva ele a ser uma pessoa salva, porque afinal de contas Deus é bom. O nosso Deus é um Deus bom. É verdade ou não é, irmão? Hã? Ele não vai fazer conta de eu cometer um pecadinho de vez em quando, uma coisa aqui, outra coisa ali. Não, eu vou continuar levando a minha vida do jeito que eu estou levando mesmo. Mas porque Deus é bom, e a Bíblia diz que Ele é um justo juiz, sim ou não? Né? Então, se Deus é um juiz, todo juiz, quando é bom, ele olha para um condenado, ele tem que fazer o quê? Condenar a pessoa que errou, que cometeu algo, que descumpriu a lei. Imagine assim, ó, eu vou dar vou fazer algumas ilustrações que vocês vão entender onde que eu quero chegar com essa mensagem hoje. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Imagine que eu chego para o Adriano e falo assim: Adriano, cara, eu trabalho lá na Secretaria de Trânsito, e eu vi uma multa sua lá, cara, de 20 mil reais. Mas não se preocupa não, porque eu tenho uma boa notícia para você. Alguém foi lá, alguém que gosta muito de você, foi lá e pagou essa multa para você de 20 mil reais. Eu vim trazer para ele o quê? Uma boa notícia. Só que ele vai olhar para mim e falar assim: ó, rapaz, você está pensando que eu sou bobo? Não existe multa de 20 mil reais. A maior multa que existe é uma multa de 500 reais. Né? Você é louco, cara. É loucura isso aí que você está falando para mim. E tem outro: eu sou um bom motorista, eu dirijo bem, cara. Eu sou um cara que eu não fico cometendo infração, não. Então você está enganado com esse negócio aí. E tem outro: esse cara que pagou essa multa, ele pagou porque ele quis. O cara fez uma bobagem de ter pagado essa multa aí. Porque não era eu, não. Isso é errado. Por isso que Paulo fala que a mensagem da cruz para alguns é loucura, para outros é tolice. E para outros é ofensa. O cara vai chegar e falar: você está me ofendendo, cara. Falar que eu cometi essa infração, você está louco. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Procura ver melhor esse negócio aí. Ele não vai aceitar a mensagem que eu estou dando para ele, as boas notícias que eu estou dando para ele. É uma boa notícia, mas ele não vai aceitar. Aí eu chego para ele e falo assim: Adriano, olha isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma foto que foi tirada de um radar. Isso aqui é a placa do teu carro? Isso aqui é o teu carro? E quem está atrás desse volante aqui? É você? Rapaz, é eu mesmo. Então, filhão, eu queria dizer o seguinte, sabe? Nesse dia que você passou aqui, ó, estava tendo uma convenção de crianças cegas. E uma daquelas crianças era filha de um juiz federal. E esse cara abriu um processo contra você que você vai receber a maior multa da história, de 20 mil reais. Não tem como ele chegar em mim e falar: isso é loucura, porque a prova está aqui, ó, ele está vendo, a prova está na minha mão, estou mostrando para ele a prova. O negócio. Aí eu chego para ele e falo assim: mas não se preocupa não, que chegou uma pessoa lá e falou assim: eu vou pagar essa multa para o Adriano, que eu gosto muito do Adriano. Não vou deixar ele pagar essa multa. Apesar de ele ter feito uma coisa muito errada, que estava lá, as placas, 20 por hora. Pô, uma convenção de criança cega, você passa 120 por hora no lugar daquele, você tá louco, cara. Como é que você fala um negócio desse?
Aí, irmão, não tem como ele chegar em mim, agora ele não vai falar que eu sou tolo, agora ele não vai falar para mim que eu estou ofendendo ele, e que é loucura o que eu estou falando para ele, porque eu estou provando para ele, eu estou mostrando para ele que ele errou de verdade. E aí o que vai acontecer? A atitude dele vai mudar, ele vai falar, porra, rapaz, que coisa boa. Não, eu estou muito feliz. Eu não sei quem é essa pessoa que pagou essa multa, mas agradece, eu estou grato a ele, porque, puxa, que alegria, eu não tinha como eu pagar, se eu tivesse que pagar essa multa, eu não tinha como pagar essa multa. Então vai lá e fala para ele que eu estou muito agradecido por ele ter feito isso. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Então dessa vez, ele não vai me chamar de tolo, não é? Aí se você chega para o pecador, você vai pegar para ele o evangelho e diz para ele, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus morreu pelos seus pecados. Ele vai se ofender, porque ele vai falar assim, mas peraí, eu não sou pecador não, vai pregar isso aí para outra pessoa, para mim não. Sim ou não? Acontece isso ou não acontece? Hã? Vai pregar para quem precisa, cara. Eu não preciso ouvir essa mensagem que você está querendo passar para mim, não. Eu não preciso ouvir isso aí. Por que a gente está tendo esse problema nas igrejas de não reter as pessoas, não consolidar o coração das pessoas? Porque a gente está encontrando pessoas desse jeito, que pregamos para ela e ela acha que ela não é pecador, que ela não precisa. E aí nós achamos um atalho para pregar para essa pessoa. Mas a Bíblia diz que não é por atalho, a Bíblia diz que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Então, antes de pregar a graça de Deus, nós temos que pregar o quê? A lei. Por que antes de pregar a graça, nós temos que pregar a lei? Porque a graça só tem valor quando você reconhece que precisa dela. Se eu não reconhecer que eu preciso da graça de Deus, eu não vou dar valor para ela. Vou continuar fazendo coisa errada na minha vida, vou continuar pecando, vou continuar me afastando de Deus. Então, a graça de saber que alguém pagou a multa só tem valor se primeiro eu ver que tem a foto minha lá no radar. Se eu não ver, eu não vou dar valor, eu não vou acreditar. Estão entendendo? Mas nós estamos querendo pregar a graça. Né? O que quer dizer isso, pastor? A gente está querendo mudar a mensagem do evangelho para as pessoas e para Jesus. Tem uma pessoa desse jeito, você não consegue converter ela. Você fala assim, não, mas peraí, tem que ter um jeito dessa pessoa se converter. Tem que ter um jeito de eu levar essa pessoa para a igreja. Já sei o que eu vou fazer. Tem uma campanha lá na igreja de prosperidade. Né? Eu vou falar, eu sei, essa pessoa está passando por um problema financeiro. Vou pegar ela nesse problema financeiro dela. E aí chega para a pessoa e fala assim, Adriano, eu sei que você está passando por um problema financeiro muito sério na sua vida, eu quero te dizer que Jesus pode resolver esse problema financeiro seu. Não está falando que pode resolver o pecado dele. Não. É o problema financeiro, é o dinheiro. É o que ele precisa. Então, vamos comigo para a igreja, porque Jesus vai te prosperar. Jesus vai te enriquecer, vai te dar dinheiro e você vai ser muito próspero. Ele vai ou não vai? Então, claro que ele vai. Glória a Deus e aleluia. Ele vai correndo ainda. Porque ele já tentou jogar na loteria, não deu certo. Já tentou ganhar dinheiro de um monte de gente, não deu certo. Né? Assim, eu já tentei de tudo, vamos ver se Jesus pode me dar dinheiro então. Aí a pessoa vem na igreja para quê? Para ter dinheiro no bolso, para colocar um Rolex no pulso, para ter um carro importado. Para isso que ele vem na igreja. Isso está errado, pastor? Claro que não, isso é mensagem da graça. A graça de Deus pode te dar tudo isso. Sim ou não? Sim. Mas tem um problema. Daqui uns tempos ele vai ter problema financeiro de novo. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que só acontece isso, acho que em outra igreja não acontece não. Ele pega e fala assim, acho que o poder dessa igreja aqui está fraco, eu vou tentar em outra igreja. Aí ele vai em outra igreja, aí vai em outra igreja, vai em outra igreja, e fica pulando de igreja em igreja em igreja, até ele ser saciado naquilo que ele está buscando de Deus. Que é o material. Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que tem muita gente pulando de igreja em igreja por aí. Porque não entendeu. Não está sendo mostrado para essa pessoa a lei. Porque o conhecimento do pecado vem pela lei. Quando eu prego a lei para a pessoa, ela tem o conhecimento do pecado. Ela se arrepende de verdade. Ela tem um genuíno conversão na vida dela. O que é conversão? Você está indo por um caminho aqui, né?
tem um buraco lá na frente lá. Aí alguém fala para você, não vai por esse caminho que tem um buraco lá, você vai cair. Aí tem uma placa, não tem aquelas placas de trânsito, conversão à direita, conversão à esquerda, quer dizer que não é para você continuar indo na frente, é para você mudar a direção. Aí você faz uma conversão, você muda a direção, você não cai no buraco. O que é o buraco? O buraco é a prestação de conta que eu e você vamos ter que fazer para Deus um dia. Você está entendendo, sim ou não? O que a gente quer fazer? A gente quer arrumar um jeito de converter a pessoa pregando a graça de Deus para ela. Por isso que as pessoas não ficam nas igrejas hoje. Veja bem. Imagina que você está dentro de um avião. Está viajando no avião, viagem de cruzeiro. Está a 10 km de altura. 10 km de altura, lá em cima. Lá. Não sei quantos pés dá isso aí. A linguagem da aeronáutica, né? Você está lá em cima, viajando. Aí o piloto descobre que o avião tem uma pane no avião, o avião vai cair. Aí tem dois pilotos, o piloto chega e fala assim, ó, vai lá, vai ter que dar um jeito de avisar esse povo aí que o avião vai cair. Vai todo mundo morrer. Aí um chega, ele tenta dar um aviso assim de uma maneira para não assustar as pessoas. Aí chega pro Ailton, fala assim, um comissário de bordo chega pro Ailton e fala assim, Ailton, sabia que tem uma maneira muito gostosa de você viajar nesse avião assim? Porque dia que você está nessa poltrona aí, você vai ficar com dor nas costas e tal. Mas tem uma maneira de você viajar nessa viagem que vai ser uma bênção para você. Qual é? Chama paraquedas. É mesmo? Paraquedas. Aí você dá o paraquedas para ele. O cara pega, então me dá aí o paraquedas. Isso vai melhorar mesmo, eu vou ficar mais confortável, vai ser bom para mim? Não vai ser bom. Usa esse paraquedas aqui, ele coloca o paraquedas. Só que ele senta aquele negocinho nas costas dele, é que começa a incomodar ele. Ele começa a ficar desconfortável. Ele fala assim, mas peraí, a promessa foi que eu ia ter conforto com esse negócio aqui. A promessa era que eu ia viajar muito bem, a viagem ia ser gostosa, mas esse negócio está me incomodando. E aí, sem dizer que as pessoas começam a olhar para ele e tirar sarro nele. Ô, tá louco, rapaz? O avião não vai cair não, rapaz. Tira esse negócio aí. Que bobagem, rapaz. Você aí sentado nessa poltrona viajando de paraquedas. Você começa a tirar sarro nele, a zombar dele, a caçoar dele. Ele pega e fala assim, quer saber de uma coisa? O negócio de paraquedas aqui tá por fora, vou tirar esse negócio aqui. Só que ele não sabe que aquele negócio ia salvar a vida dele. E ele tira fora. Descarta, deixa de lado. Mas por quê? Porque o cara não chegou para ele e falou o motivo real que tinha que usar o paraquedas. Não falou para ele qual que era o motivo real. A gente não fala para as pessoas qual que é o motivo real que você tem que estar dentro de uma igreja. Qual que é o motivo real que você tem que estar seguindo Jesus Cristo. Nós queremos maquiar a mensagem do Evangelho para as pessoas permanecerem na igreja. Aí as pessoas ficam por um tempo e depois saem e vão embora. Por quê? Porque aquilo que elas estão buscando, elas não recebem. E elas começam a falar, fui enganado esse negócio aí. Vou sair fora. Vou largar esse negócio. Aí tem outro comissário de bordo que é mais honesto. Tem um caráter mais íntegro. Ele chega para o Ailton diferente. Ele chega e fala assim, Ailton, nesse negócio, eu vou falar algo para você. O piloto não está avisando para não dar pânico para todo mundo aqui. Mas o avião vai cair, cara. Tem um problema aí na asa do avião. Não, vai cair o avião. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você colocar um paraquedas, vou te dar um paraquedas. Se você usar esse paraquedas, na hora que o piloto falar que o avião vai cair, você só pula do avião, puxa a cordinha e você está tranquilo. Isso vai salvar a sua vida. Ele fala, rapaz do céu, então me dá esse negócio aí, eu não quero morrer não. Me dá esse paraquedas logo. Demorou. Ele pega, coloca o paraquedas e fica sentado, aquele negócio começa a incomodar ele na viagem. As pessoas começam a tirar sarro dele, começam a zombar dele, mas ele pega e fala assim, não, quem ri por último ri melhor, vocês vão ver só. Depois vocês vão ver o que vai ser o fim dessa história aqui. Eu não vou tirar esse negócio não, isso aqui vai ficar comigo. Vou permanecer com isso aqui. Não vou largar isso aqui. Por quê? Porque ele está usando o paraquedas pelo motivo correto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então por que você vem para a igreja? Por que você busca Jesus?
tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar buscando Jesus, porque um dia eu vou ter que prestar conta da minha vida para Deus. Isso é muito sério, querido. E a gente quer viver só na graça de Deus. Não se esquece que tem um juízo de Deus também para a gente viver. E a gente tem que estar preparado para Ele, amados. A gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe a maneira que vai ser. O que você está praticando na sua vida hoje, faça uma análise da sua vida. Como é que você tem vivido a sua vida hoje? Porque Deus te ama e Ele te perdoa nos pecados que você comete, mas as consequências dele ficam na sua vida. Todo pecado tem uma consequência. Esse é o problema das igrejas hoje, que está ensinando para o povo só a graça. Vem para Jesus, que Ele vai te abençoar, você vai ter uma vida tranquila, sossegada. Aí, o cara está indo para o buraco, irmão. Está lá o buraco, ele está indo. Aí você chega para ele e fala assim, peraí, eu queria te dizer algo. Eu não posso deixar essa pessoa cair no buraco. Meu Deus, como que eu vou fazer? Ele vai se perder, ele vai morrer. Aí você chega para ele e fala assim, ô Rodrigo, o negócio é o seguinte, eu tenho um caminho para você melhor do que esse caminho que você está seguindo aqui. É mesmo? Melhor do que esse? Rapaz, mas esse caminho aqui é largo, espaçoso, tão gostoso. Você tem um caminho melhor que esse? Tenho, rapaz. Esse caminho chama Jesus. Ô louco, mas se é melhor que esse, então eu aceito, eu vou lá. E ele aceita Jesus. Só que quando ele começa a caminhar com Jesus, qual que é o problema? O caminho qual é? Estreito, apertado. E aí ele está nesse caminho, ele fala, mas peraí, eu fui enganado, aquele cara me enganou, porque ele falou que o caminho de Jesus era melhor do que esse, e não é melhor. Eu estou me ralando aqui nesse caminho, é muito estreito, é muito apertado. É isso que nós estamos ensinando para as pessoas. Nós estamos fazendo propaganda enganosa do evangelho para as pessoas. Não estamos sendo honestos com as pessoas, dizendo bem para Jesus. Ele sim, Ele vai te abençoar, mas antes você tem que conhecer a lei. A lei vai te dar conhecimento do pecado, o pecado vai trazer para você arrependimento, e você vai viver debaixo da graça depois disso. Depois você prega a graça para ele. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso para você? Porque ano que vem, o ano de 2015, vai ser um ano que eu vou falar muito da graça de Deus. E nós vamos buscar aquilo que a graça de Deus tem para a nossa vida. Só que eu quero formar nessa igreja uma mentalidade de pessoas, de crentes, que tem uma aliança com Deus, que tem um compromisso com Deus, que não vem para a igreja só para receber aquilo que a graça tem para oferecer. Mas que você entenda que você tem um Deus amoroso que perdoa você a qualquer momento que você se arrepende. E você tem que viver essa vida disposto a estar arrependido dos seus pecados. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, esse é o nosso problema, querido. A gente está, às vezes, ensinando a pessoa de maneira errada. Sabe, às vezes a pessoa vem à frente e eu fico assim, quem quer aceitar Jesus, faça uma oração, a pessoa vem à frente. Eu não sei por que a pessoa está aqui na frente, queridos. Chega para a pessoa e fala assim, poderia chegar e falar assim, não sabe por que você vem na frente? Ó, isso aqui, quem vem na frente é para aceitar Jesus, para virar crente. Não está entendendo? Não estou entendendo. Estou entendendo. Ah, porque eu já experimentei cocaína, já cheirei crack, já experimentei xexenoe, espiritismo, experimentei tudo. Agora vou experimentar esse negócio aí para ver se... Vou experimentar. Experimentei tudo mesmo. O cara não entende cheirar crack e fumar crack. É gente que não mexe com as coisas duras. Moeu o crack cheirar. Mas entenda, querido, a pessoa ela vem à frente, ela recebe Jesus, por quê? Porque talvez para ela a salvação, aliás, para ela a promessa é de alegria, é de paz. Talvez para ela veio à frente porque a promessa para ela é de prosperidade. Talvez ela veio à frente porque a promessa para ela é de saúde. É para isso que ela vem a receber Jesus, porque ela acha que ela só vai receber saúde, prosperidade, bênção, se ela for crente. Se ela não for crente, ela não recebe essas coisas. Então, ela está usando o paraquedas com motivo errado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vou
voltando lá pro avião, vamos voltar para dentro do avião. Você está no avião, aí você está sentado lá na tua poltrona, vem a comissária de bordo com o carrinho dela, passando pelo corredor, para servir as pessoas. Aí ela vai servir um café para você, e na hora, o avião dá uma turbulência, porque é normal. Dá turbulência em avião. Quem já viajou de avião sabe disso, né? Não, eu não viajei, eu não sei. Mas quando é tempo de chuva, o avião passa numa nuvem, assim, essas coisas, né? Dá uma turbulência, o avião treme tudo, aquela coisa, né? Um dia eu vou ter essa experiência ainda. Tá? Quando eu for para Israel, eu vou ter essa experiência. Mas aí a aeromoça, a comissária de bordo, vai servir um café para o Adriano, aí dá aquela turbulência, ela derruba o café nele. Café quente, ela fala, mas que negócio, eu tô com esse paraquedas que está me incomodando, ainda vem essa mulher, me derruba café em mim, quer saber, não, eu vou abandonar esse negócio aqui, isso aqui está tudo errado, esse negócio. É o que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja, querido, por causa de uma coisinha boba, ele passou, me cumprimentou, me pegou na minha mão, ai meu Deus do céu, foi meu aniversário, ninguém lembrou do meu aniversário, esses irmãos, vou falar, está fazendo uma célula, querido. Quando você vem para a igreja, assim, você tem uma imagem, o pastor é perfeito, é anjo, só falta água. Os irmãos que estão na igreja é tudo santo. Mas o tempo vai passando, você cai na real, irmão. Não é assim o negócio. Não é assim. Aí você abre a porta da sua casa para fazer uma célula na sua casa, o pastor falou, vou fazer uma célula na minha casa, que vai ser uma bênção para a minha família. Vou entrar nessa campanha aí da casa de paz. Eu quero ter uma casa de paz na minha casa. Eu vou. Aí, o que acontece? O irmão derruba que suco de groselha no sofá. O outro irmão lá entra com o pé sujo, irmão. Suja tudo o tapete da casa. Você descobre que tem uns irmãos que tem umas respostas meio ásperas para você. Fala, bem, esse negócio aí de ser crente, eu vou abandonar esses crentes aí. Esse povo tudo fingido, que não vale nada. E o cara pega e sai, fica decepcionado, sai da igreja. Por que ele sai? Porque ele não entendeu que ele está ali para ser salvo. Ele está ali porque o Espírito Santo vai convencer do pecado e ele vai ter salvação. Porque não está escrito, filho, na igreja, ou na Bíblia, não está escrito: creia na igreja e será salvo tu e a tua casa. Não está. Se der bem com os irmãos, você vai ter uma vida abundante. Não está também na Bíblia isso. Igreja nenhuma salva ninguém, querido. Quem salva é Jesus Cristo. Só que o diabo quer que a gente tire os olhos de Jesus e fica colocando as circunstâncias nas pessoas. E aí a gente está com paraquedas nas costas, mas com motivo errado. A gente pega lá e joga fora. Lá. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então é isso, amado. A gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter esse entendimento. Outro exemplo para você entender. Eu chego pro Rodrigo e falo assim: Rodrigo, rapaz, eu fiquei sabendo que tem uma doença agora, chama Google-nite. Não é Google, não é você ficar no Google, não é. Eu inventei agora aqui, ó, a doença, acabei de inventar. Síndrome de Google-nite. E eu estou olhando para você e eu comprei um remédio, eu quero que você tome esse remédio, porque você está com essa doença. O que ele vai falar para ele? Vai tomar o remédio? Não vai tomar. Ele vai olhar para mim e falar: rapaz, você está pensando que eu sou louco? O que você está ganhando com esse negócio de me dar esse remédio aí? Tem que ganhar alguma coisa, hein? O que você quer que eu vou na tua igreja? O que é que você está querendo tanto que eu vá na tua igreja aí? Está querendo ganhar alguma coisa com isso. Essa é a reação das pessoas lá fora. Por isso que a Bíblia fala que a mensagem da cruz para alguns é loucura. As pessoas não entendem. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, querido. E só quando a gente nasce de novo, tem a experiência do novo nascimento, que a gente vai entender as coisas de Deus. Tem uma historinha assim, ó, que diz que o cara queria domesticar um porquinho. Aí ele pegou um porco. O porco tem uma natureza, irmão. Qual é a natureza do porco? Viver na lama. Ele pega aquele porquinho, ele lava o porquinho, ele depila todo o porquinho, né? O porquinho fica lisinho, bonito, aquele porquinho cor de rosinha, coisa mais linda do mundo. Ele coloca um lacinho no porquinho, e leva o porquinho para dentro da casa dele, e carrega o porquinho para lá, até dorme com o porquinho. Ele fala: esse porquinho, que coisa linda, que
maravilhoso esse porquinho, mas um dia ele esquece a porta da sala aberta. O porquinho sai. Primeira poça de lama que ele encontra, ele vai e mergulha nela. O cara fica, meu Deus, mas por que tanto trabalho que eu tive para domesticar esse porquinho? Ensinei tanta coisa para ele. Ensinei ele a comer de garfo e faca. Ensinei ele a andar de 2 pés. Tanta coisa boa ensinei para esse porquinho. Agora esse porquinho fala um negócio desse? Por quê? Porque a natureza dele não mudou, continua a mesma. Querido, todos nós temos uma natureza pecaminosa. A gente precisa ser transformado. A nossa natureza tem que ser transformada. Quando eu passo pela experiência do novo nascimento, aí a minha natureza vai mudar. Imagine um lobo no meio de ovelhas. Pô, um lobo, o que ele faz? Ele come a ovelha. Aí o lobo pega e coloca uma disfarce. Pega uma pele de ovelha e veste, né? Para estar no meio das ovelhas, para poder pegar as ovelhas. E ele querido, ele não quer ser lobo mais, ele quer ser ovelha agora. Ele fala assim, eu estou cansado de ser lobo, eu não aguento essa vida. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser uma ovelha. Aí ele pega uma lã, coloca nele, se veste de roupa de ovelha, e vai para o meio das ovelhas, ele tenta até dar um gritinho de ovelha, não sei como é que a ovelha faz. Mas aí ele está ali, ele se esforça, ele faz tudo, mas ele não consegue. Chega um dia que a natureza dele fala mais alto. Mas o dia que o poder de Deus vir sobre esse lobo, ele vai ter paladar de ovelha, ele vai ter linguagem de ovelha, ele vai ter atitude de ovelha, ele vai ter estilo de vida de ovelha. Só se o poder de Deus vir sobre ele. Senão, não vem. Acho que eu separei um versículo bíblico. Põe para mim lá nisso. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu separo. Jeremias 13, 23. Põe para mim aqui, por favor. Ter falado doente aqui, esqueci. Pô, ele está aqui, que eu falei para ele, você precisa tomar esse remédio. Não, que negócio de remédio aí? Mas aí eu chego para ele e falo assim, Rodrigo, descobri, cara, tem uma doença aí, chama síndrome de gogonite, e está se espalhando no Brasil, cara. Agora, vem cá, eu estou vendo que você tem um sintoma dessa doença. Você está sentindo assim umas tonturas? Estou sentindo umas tonturas. Sua visão também embaraçada, rapaz, não é que está vendo? Você está sentindo mau hálito? Rapaz, agora eu estou com mau hálito, estou sentindo mau hálito. Você está com diarreia, umas dor de barriga, assim, tem umas perebas na tua perna aí, rapaz, não é que tem mesmo umas perebas na minha perna? Eu falei, então, rapaz, isso é o sintoma da doença, mas eu quero te dar uma boa notícia, eu tenho um remédio para essa doença. Eu fiquei observando você, eu vi que você tem um sintoma dessa doença, então eu fui na farmácia e comprei um remédio de graça, não precisa pagar nada. Você quer? Rapaz, me dá isso aí. Olha, eu vou falar para você, se você não tomar esse remédio, você vai morrer. Vai morrer. Tem que tomar o remédio. Ele vai tomar o remédio, sim ou não? Ele vai tomar. Por quê? Porque não adianta, querido. Nós, a gente quer dar remédio para as pessoas que acham que não estão doentes. Elas não vão tomar o remédio. Você precisa mostrar para a pessoa o sintoma da doença e ela vai entender. Ah, e como que é o sintoma? É pregar a lei para a pessoa. Olha o que diz lá, põe aí para nós. Pode o etíope, ali está errado, não é etíope, não. Etíope é um cidadão que mora lá na Etiópia, é etílope, é um animal. Etíope? Não é etílope? É mesmo? Etíope. Está isso mesmo na Bíblia? Oi? Ah, tá certo, é isso mesmo. Eu achei que tá falando do animal, o etílope, porque ali fala do leopardo. Então tá. Eles não colocaram o afrodescendente lá, fica mais fácil, né? Aquele cara que tem a pele morena, que mora na África, então ele não pode mudar a cor da pele dele, pode? O leopardo pode tirar as manchas do corpo dele? Não pode. Por quê? Porque faz parte da natureza dele aquilo lá. Então podereis também vós fazer o bem, habitando em vocês o quê? Fazer o mal? Não. Se eu e você tem o hábito de fazer coisas erradas, só o poder de Deus nos transformando para a gente mudar a nossa natureza.
E é isso, por isso que a gente tem que pregar a lei para as pessoas, por causa disso. Aí eu adotei um negócio que eu vou começar a colocar nos encontros agora. Antes da pessoa ir para o encontro, eu vou fazer um pré-encontro. E eu vou dar 10 perguntas para a pessoa responder. É um teste espiritual. Aí eu vou chegar para o Adriano e falar assim, está aqui, Adriano, o teste, quero que você faça. Todo mundo vai fazer o teste. Vai pegar a folha e vai fazer o teste. Primeira pergunta, não cobiçará. Já cobiçou alguma vez? A bicicleta, o carro, a vizinha. Hã? Aí a pessoa vai falar assim, ó. Sim, de vez em quando, né? Mas fala sério. Não, eu cobiço para sério. Eu vou confessar, eu cobiço para sério. Então põe aí. Não adulterará. Não, pastor, eu sou um cara sério, né? Eu nunca traí a minha esposa, nunca adulterei. Mas Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher só desejar ela, você já adulterou. Peraí, a conversa agora é diferente. Não, é realmente. Não mentirá. Não, pastor, mas de vez em quando é uma mentirinha só. Não, você mente ou não mente? Aí eu minto, pastor. A pessoa vai fazendo, na 10ª pergunta, que eu estou chegando na 10ª pergunta. Rapaz, eu preciso de Deus mesmo, hein? Eu preciso me transformar mesmo. Eu preciso mudar minha vida mesmo. Por quê? Porque eu apresentei para ele o quê? A lei de Deus. A lei trouxe para ele o conhecimento do pecado. E o pecado vai gerar nele um arrependimento para mudar de vida. Sim ou não, irmão? Amém? Você, querido, não pode tentar salvar uma pessoa que acha que não está se afogando. Né? O Tico foi salva-vida. Assim que fala, salva-vida? Foi salva-vida no horto, quando o horto funcionava em Assis. Uma pessoa que está lá se afogando, ela está se batendo. É verdade ou não é, Tico? Você tem que deixar a pessoa se cansar lá. A hora que ela está vencida, aí você tem que, senão, se ela ficar se batendo, se você não tiver prática, habilidade para salvar a pessoa, ela vai agarrar, não sei o que vai acontecer, Tico. Vai os dois morrer afogados. Então a técnica é assim, ó, você tem que deixar a pessoa se cansar. A hora que ela se cansou de se debater tudo, aí você vai lá e dá uma chave de braço mesmo, assim. Aí tinha uma velhinha, quase 70 anos de idade, que foi num clube, e nesse clube tinha uma piscina muito funda, só que essa velhinha sabia nadar, e aí ela entrou, só que o marido dela não sabia nadar. Ela entrou na piscina e começou a andar na piscina. E ela foi afundando. Ela chegou no meio da piscina e falou assim, ó, ô João, aqui já não dá pé mais. O salva-vidas que estava no clube ouviu ela falar isso, pensou que a mulher estava se afogando. Começou a jogar boia, começou a jogar colete, começou a jogar um monte de coisa na mulher. E a mulher, eu falei, ô João, o que está acontecendo? Eu falei, ó, o cara ali está pensando que você está se afogando. Isso mexeu com o ego da velhinha. A velhinha mergulhou, que não peixe, irmão. Mergulhou e foi para baixo, ele subiu e nadou de lado, de costa, de frente, de trás. Tava até inveja de ver a mulher nadar daquele jeito. Imagina se o cara tivesse pulado dentro da piscina, catado a mulher para o pescoço, ele ia apanhar da mulher. Por quê? A mulher não estava se afogando, não precisava ser salva. E a gente faz isso dentro da igreja. A gente quer salvar as pessoas que não reconhecem que elas estão se afogando. Você pula lá dentro e fala assim, não, esse é o meu jeito de nadar mesmo, eu afogo um pouquinho, mas logo eu volto. Eu afundo um pouquinho, mas logo eu volto. Não precisa me salvar, não estou me afogando. Eu não estou me afogando. É minha maneira de ser assim mesmo, eu sou assim mesmo. E a gente insiste em querer salvar uma pessoa que acha que ela está se afogando, ela vai morrer, mas na cabeça dela, ela não precisa que alguém salve ela, porque ela não está se afogando, na cabeça dela não está se afogando, mas a gente sabe que ela está se afogando, e que vai chegar uma hora que ela vai morrer afogada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Você está no seu quarto, você levanta de manhã, aí você pega, a janela está fechada, você acabou de levantar, você pega a coberta, bate a coberta, arruma o lençol. Na hora que você abre a janela, o que você vê? No ar, poeira.
Você tinha visto a poeira antes da janela ser aberta? O que revelou a poeira? A luz. Assim é a nossa vida também. Enquanto a gente estiver andando nas trevas, na escuridão, não tem como a gente ver a poeira que está em nós, na nossa vida, a sujeira que está na nossa vida. Só quando a luz de Deus entra na nossa vida é que as coisas ficam claras para nós e nós podemos ver que nós precisamos ser limpos por Deus. Está entendendo? Vou encerrar aqui falando de 3 grandes homens de Deus, que eles disseram o seguinte. John Wesley, ele falou o seguinte: a pregação do evangelho tem que ser 90% lei e 10% graça. Qual que era o argumento dele? O argumento dele era assim, ó, se um médico tem um paciente e ele tem que dar um remédio para o paciente, o que ele faz? Ele fica meia hora falando da doença para o paciente. Ele chega para o paciente e fala, ó, o seu problema é muito sério, se você não se tratar, você vai ter problema aqui, 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 essa doença pode te levar à morte. Começa a explicar para ele todo o processo, pega os exames, mostra para ele, fica meia hora falando, mas ó, tem uma boa notícia para você, vou te passar uma receita de um remédio, você vai tomar e vai ficar curado. Entendeu? Então, isso não significa que, veja bem, Deus, ele não acusa ninguém, ele não condena ninguém. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, Jesus disse assim, que o mundo já está condenado. O mundo já está condenado, querido. Qual é o papel da igreja? Apresentar a graça? Não, o papel da igreja é apresentar a lei, para salvar o mundo do pecado, da perdição do pecado. Depois que ele tem o conhecimento da lei, que ele se arrepende, ele se converte, aí você apresenta para ele a graça. Agora eu vou te mostrar para você o que você vai receber por seguir Jesus. Os benefícios da graça. E aí ele começa a vir na igreja, aí ele começa a entender. Não vai ser uma pessoa perfeita, querido. Ele vai errar, ele vai falhar, ele vai ter quedas na vida dele, mas ele está sempre disposto a se levantar e continuar a caminhada. Ele não vai desistir de Deus, ele não vai desistir de Jesus. E na caminhada, Jesus vai prosperando, Jesus vai abençoando, Jesus vai tirando uma coisa aqui, outra coisa ali, porque não é da noite para o dia, é um processo. A santificação é um processo na nossa vida. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: os homens não entenderão a graça até tremerem diante da lei justa de Deus. E Charles Finney, um dos maiores evangelistas que surgiram no século XIX, diz: os homens não aceitarão a graça até tremerem diante da lei de Deus. Diz que Charles Finney, quando ele pregava, as pessoas no auditório como esse aqui, ó, elas sentiam tanta dor, que ela se contorcia nas cadeiras de dor por causa do pecado dela. Hoje não acontece isso mais. Por quê? Porque os evangelistas hoje não pregam mais sobre a lei de Deus. Não estou falando que a gente tem que virar legalista agora, ficar só pregando sobre a lei de Deus. Não. A igreja não é para ficar pregando sobre a lei. Eu falo assim, quando uma pessoa se converte, quando ela vem para a igreja, ela tem que ter esse ensino, esse entendimento. E aí depois ela pode desfrutar da graça de Deus, das bênçãos de Deus, das maravilhas que Deus tem para a nossa vida, porque tem mesmo. Gente, eu já experimentei muito da graça de Deus na minha vida. Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Deixa no jeito aí, Leonardo. Semana passada eu dei uma palavra aqui que eu falei sobre a gente sair do barco, aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, lembra, né? E eu falei que tem momento na nossa vida que a gente vai ter que sair do barco, Bruno. Não é verdade? Nós vamos ter que arriscar algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, e vamos ter que sair do barco. Eu quero hoje aqui exaltar 2 pessoas hoje, que tiveram iniciativa e uma atitude que me constrangeu. É lógico que eu não vou falar, porque é um projeto que o Wagner, Deus colocou na mente dele para ele fazer na igreja. A gente está trabalhando nesse projeto, é um projeto que vai aos poucos, vamos concretizar esse projeto. Mas é um projeto que ele teve que sair do barco, porque é um projeto que tem desafio, é um projeto que não depende só dele, depende da ajuda de outras pessoas.
não é? Talvez nesse projeto aí chega pessoas que vão motivar ele, mas vai ter pessoas que também vão falar, não vai dar certo. Porque se todo mundo motivasse a gente para realizar os sonhos, era fácil, né? Mas ele está ganhando alguns computadores, a gente vai tentar montar uma sala de informática para criança aqui na igreja. Vamos fazer. É isso mesmo, Wagner, vamos fazer. Atitude. Ele teve essa iniciativa. A outra pessoa é o Marquinho, o Marcos Ezequiel Bugermetz. Ô Marcos, nós fizemos um encontro, e foi uma bênção o encontro, queridos. Quanta gente que veio testemunhar, está conversando comigo e falou, pastor, a minha vida mudou depois disso. Foi uma bênção mesmo. Mas para isso a gente precisou de uma equipe para nos ajudar. Mas o Marcos fez algo, querido. Ele teve uma iniciativa. Ele decidiu assim, vamos fazer umas pizzas para vender. A maioria que pegou essas pizzas, comprou essas pizzas. Mas você pensa que é fácil? Foi um desafio para ele fazer isso aí. Ele se desgastou, teve que correr atrás das coisas lá do mercado para fazer a pizza, correr atrás das pessoas, e depois, na semana da pizza, correr, ligar, gastou o telefone, o celular, para lembrar a pessoa, para vir buscar, para receber depois. Até hoje ele está recebendo. Quem não pagou as pizzas, depois paga para ele. Tá? Tem alguém devendo ainda ou não? Hã? Vamos cobrar já aqui. Se alguém não pagou, depois procura ele e paga. Mas ele teve essa iniciativa, entendeu? Então, queridos, às vezes, Deus pode colocar algo no seu coração para você fazer algo pelo reino de Deus. Pode ser que você fale assim, isso é uma bobagem fazer um negócio desse. Não, querido, para Deus não tem coisa pequena. O que você decide fazer pelo reino de Deus é bênção para a sua vida. O que você não pode é querer ficar dentro do barco, acomodado ali. Então, se Deus começar a despertar você para você fazer algo pelo reino de Deus,